Você já teve a sensação de que alguma coisa não está certa? Não é medo. Não é imaginação. É pior. É quando o silêncio fica pesado demais. Quando um lugar parece vazio, mas você sente que não está sozinho. Porque, às vezes, você realmente não está. Existem coisas que não aparecem durante o dia. Coisas que não fazem barulho, até você perceber elas. Coisas que observam, aprendem e esperam. Esperam o momento certo. Talvez você já tenha ouvido um som estranho na madrugada. Um passo onde não havia ninguém. Ou até visto algo, pelo canto do olho. E decidiu ignorar. Mas e se aquilo não ignorou você? Esses relatos não são histórias comuns. São experiências. De pessoas que estavam sozinhas. Até perceberem que não estavam mais. Pessoas que entraram em lugares e nunca saíram de verdade. Que olharam quando não deveriam. Que responderam quando era melhor ficar em silêncio. E o pior de tudo, algumas delas dizem que isso não termina quando a história acaba. Então, antes de continuar, apague a luz, aumente o volume e preste atenção em cada detalhe, porque depois disso, você pode começar a perceber coisas que sempre estiveram aí, só esperando você notar. Relato 1. Eu nunca deveria ter parado naquela estrada. Eu não contei isso para quase ninguém. Não porque tenho medo de não acreditarem, mas porque toda vez que eu lembro, parece que alguma coisa também lembra de mim. E isso não é uma sensação. É certeza. Eu trabalho como caminhoneiro há muitos anos. Já fiz rota em praticamente todos os estados. Já enfrentei estrada ruim, chuva, assalto, pane, mas o que aconteceu naquela noite foi diferente. Porque não foi algo do mundo normal. Era uma entrega simples. Interior do Rio Grande do Sul. Eu saí no final da tarde, com previsão de chegar por volta de meia-noite. A estrada que eu peguei era antiga. Pouco movimento. Aquela típica estrada que parece esquecida, sem iluminação, com placas enferrujadas e mato alto invadindo o acostamento. No começo, tudo estava tranquilo. Mas depois de umas 2 horas dirigindo, o silêncio começou a me incomodar. E não era só a falta de carros. Era a ausência de qualquer coisa. Sem vento. Sem insetos. Sem som. Nada. Parecia que o mundo tinha ficado vazio. Eu até liguei o rádio para quebrar o clima. Funcionou por alguns minutos, até começar a falhar. Primeiro chiado. Depois cortes. E então, uma voz. Mas não era da rádio. Era baixa. Quase um sussurro. No começo, pensei que fosse interferência. Mas ela começou a ficar clara. Feminina. Lenta. Arrastada. Você está sozinho. Eu desliguei o rádio na hora. Meu coração já acelerou ali. Tentei rir, sabe? Aquela risada nervosa para convencer a si mesmo de que é besteira. Mas foi quando eu olhei pro lado da estrada que tudo começou de verdade. Tinha alguém ali. Uma mulher. Parada no escuro. Eu não sei explicar como eu consegui ver ela tão claramente, porque não tinha luz nenhuma naquele trecho. Mas eu vi. Vestido branco. Cabelo longo. Cabeça levemente inclinada. Como se estivesse me observando desde antes de eu chegar. Eu pensei em passar direto. E passei. Mas quando o caminhão alinhou com ela, ela virou o rosto na minha direção. E sorriu. Não era um sorriso normal. Era errado. Aberto demais. Imóvel. Sem vida. Aquilo me deu um choque tão grande que eu pisei fundo sem perceber. E aí veio o pior. Eu olhei no retrovisor. Ela não estava mais lá. Eu juro. Ela simplesmente desapareceu. Nem correndo alguém sumiria daquele jeito. Foi aí que o medo começou a virar outra coisa. Uma sensação de que aquilo não tinha acabado. Eu continuei dirigindo, agora muito mais atento. Minhas mãos já estavam suando. E então, o rádio ligou sozinho. Mas dessa vez não teve chiado. Nem estação. Só a mesma voz. Agora mais perto. Mais clara. Você não devia ter ido embora. Eu desliguei de novo. Mas dessa vez, a voz não parou. Ela continuou. Dentro da cabine. Atrás de mim. Eu senti meu corpo inteiro travar. Não queria olhar. Mas olhei. Devagar. Banco de trás vazio. Mas o som estava lá. Respiração. Lenta. Pesada. E então, o banco fez um barulho.
como se alguém tivesse acabado de se sentar. O couro afundou. Na minha frente. Sem ninguém. Eu perdi o ar. Segurei o volante com tanta força que minha mão chegou a doer. E aí, senti um toque. No meu ombro. Gelado. Pesado. Real. Eu gritei. Não de dor. Mas de puro pânico. O caminhão saiu da pista por um segundo. A roda pegou na terra, levantou poeira. Eu quase capotei. Mas consegui voltar. E foi quando ela falou, no meu ouvido. Eu senti o ar. Eu senti a presença. Agora, você me leva. Eu não pensei. Eu só acelerei. Esqueci limite de velocidade. Esqueci carga. Esqueci tudo. Eu só queria sair daquele lugar. Mas não adiantava. Porque quanto mais eu dirigia, mais eu sentia ela ali. Mais perto. Mais presente. Como se estivesse se acostumando comigo. E então aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. O painel começou a falhar. As luzes piscando. O velocímetro caindo. Subindo. E no vidro da frente, começou a embaçar. Mas não como neblina. Era diferente. Era localizado. E então apareceu uma marca. De dentro para fora. Como se alguém tivesse encostado a mão por dentro do vidro. 5 dedos. E lentamente, outra. E outra. Como se mais coisas estivessem ali. Tentando sair. Eu comecei a rezar. Mesmo sem saber direito o que dizer. Falava qualquer coisa. Qualquer palavra. Só para não ficar em silêncio. Porque o silêncio fazia ela chegar mais perto. Eu sentia. E então, do nada. Luzes. Uma cidade. Um posto. Eu entrei com tudo. Freando brusco. Quase derrubei o caminhão. E no exato momento em que parei, tudo sumiu. O silêncio voltou. O rádio desligou. A sensação desapareceu. Eu fiquei ali por uns minutos. Sem coragem de sair. Sem coragem de olhar. Quando finalmente desci, minhas pernas não firmavam. Fui até a parte de trás do caminhão. Para conferir a carga. O lacre estava rompido. Mas eu tinha certeza absoluta que estava intacto antes. Eu abri. Devagar. E o que eu vi, me fez querer nunca ter olhado. No meio da carga. Tinha uma marca. Clara. Fundada. Como se alguém tivesse ficado sentado ali por muito tempo. E ao redor. Marcas de mãos. Muitas. Como se várias pessoas estivessem tentando sair de dentro. Eu fechei na hora. Sem pensar. Fui embora daquele lugar. E nunca mais voltei. Mas o pior não acabou ali. Porque às vezes, quando eu estou dirigindo sozinho, principalmente à noite, eu sinto aquele mesmo peso no banco. E uma respiração. Bem perto. Como se ainda estivesse comigo. Esperando eu voltar para aquela estrada. Relato 2. Eu nunca mais trabalhei de madrugada depois daquela noite. E não foi por cansaço. Foi porque eu entendi que tem coisa rodando pela cidade depois de certo horário. Coisa que não devia estar aqui. Eu era motorista de aplicativo fazia uns 2 anos. Já tinha pegado de tudo. Gente bêbada, casal brigando, passageiro estranho, mas nada que me fizesse querer parar. Até aquela corrida. Era por volta de 2h37 da manhã. Eu lembro exatamente do horário porque, depois disso, eu comecei a prestar atenção nesses detalhes. A chamada apareceu normal. Nome, Carlos. Sem foto. Nota média, 5.0. Local, um bairro afastado, desses que parecem meio abandonados à noite. Eu pensei em recusar. Mas aceitei. Quando cheguei na rua, já achei estranho. Não tinha ninguém. Nenhuma luz acesa. Nenhum cachorro latindo. Nenhum som. Nada. Era como se o lugar estivesse vazio demais. Mas o aplicativo mostrou. Seu passageiro está chegando. Eu parei o carro. Esperei. Olhei para os lados. Nada. E então, a porta de trás abriu. Sozinha. Sem vento. Sem ninguém. Eu travei na hora. Virei devagar para trás. Banco vazio. Boa noite. Eu falei, tentando manter a voz firme. Silêncio. A porta fechou. Sozinha. E o aplicativo iniciou a corrida. Eu deveria ter cancelado ali. Qualquer pessoa normal teria.
Mas sabe quando você fica meio travado, tentando encontrar uma explicação lógica? Eu pensei, bug do app, defeito na porta, sei lá. E comecei a dirigir. No retrovisor, nada. Mas alguma coisa estava errada. Muito errada. O ar dentro do carro ficou mais pesado. Frio. Mesmo com tudo fechado. E então, o cinto de segurança de trás começou a se mexer. Devagar. Como se alguém estivesse puxando. Eu fiquei olhando pelo espelho. Sem piscar. Clique. O cinto travou. Como se alguém tivesse colocado. Meu estômago gelou. Minhas mãos começaram a suar. Mas eu continuei dirigindo. Porque agora, eu já estava com medo de parar. Foi quando o vidro traseiro começou a embaçar. Mas não era normal. Era só um ponto. Bem no meio. E então, apareceu uma marca. Como se alguém estivesse escrevendo. Lentamente. Com o dedo. Você demorou. Eu senti um aperto no peito. Quem tá aí? Eu perguntei. Silêncio. Mas não por muito tempo. Porque o banco afundou. Devagar. Como se alguém tivesse se inclinado para frente. Eu consegui ver pelo canto do olho. O tecido cedendo. O espaço sendo ocupado. Por algo invisível. E então eu ouvi. Uma voz masculina. Fraca. Arrastada. Como se viesse de muito longe ou de muito fundo. Você demorou. Era a mesma frase. Mas agora, dentro do carro. Eu congelei. Olha, se isso for brincadeira, eu vou parar o carro. Eu tentei falar. A voz respondeu. Na mesma hora. Não para. Aquilo me cortou. Porque não teve pausa. Não teve dúvida. Era como se estivesse esperando eu falar. Como se já soubesse. O GPS indicava o caminho normal. Mas então, o mapa travou. Simplesmente parou de atualizar. E a voz disse. Vira à esquerda. Não tinha rua à esquerda. Só um beco escuro. Eu ignorei. Continuei reto. E então o volante puxou. Levemente. Mas o suficiente para eu sentir. Eu disse, esquerda. Dessa vez, mais forte. Eu não sei explicar porquê. Mas eu obedeci. Entrei no beco. E foi a pior decisão da minha vida. A rua era estreita. Sem saída. Sem iluminação. Sem nada. Só escuridão. E no final, um muro. Alto. Sem portão. Sem passagem. O GPS desligou. Simplesmente apagou. A tela ficou preta. O carro começou a perder força. Como se estivesse desligando. E então, silêncio total. Até o motor morreu. Eu fiquei ali. Sem saber o que fazer. Sem coragem de olhar para trás. E foi quando eu senti. Algo muito próximo. Muito perto do meu pescoço. Respiração. Fria. Pesada. E então, uma mão. No meu ombro. Mais pesada do que deveria ser. Mais fria do que qualquer coisa viva. Eu não aguentei. Virei. E vi. Por menos de um segundo. Mas vi. Uma figura. Sentada no banco de trás. Inclinado para frente. Rosto, escuro. Como se fosse feito de sombra. Mas os olhos estavam abertos demais. E a boca, se movendo devagar. Você demorou. Eu gritei. Abri a porta. Saí do carro sem pensar. Nem olhei para trás. Comecei a correr. Mas quando cheguei no final da rua, eu não estava mais no mesmo lugar. Não tinha muro. Não tinha beco. Eu estava na rua principal. Com o carro estacionado normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Eu demorei para voltar. Mas quando voltei pro carro, a porta de trás estava aberta. E o banco, marcado, afundado. Como se alguém ainda estivesse sentado ali. O aplicativo ainda estava ativo. Corrida finalizada. Valor, R$0. Avaliação do passageiro. Estrela branca média 1 estrela. Comentário. Você sempre chega atrasado. Eu deletei o aplicativo naquela mesma manhã. Mas até hoje, às vezes, quando eu entro no carro à noite, eu escuto o clique do cinto de segurança atrás, se prendendo sozinho. Relato 3. Eu só aceitei aquele trabalho porque precisava de dinheiro. Era temporário.
Vigia noturno em um cemitério municipal aqui no interior. Nada complicado. Ficar na guarita, fazer ronda de vez em quando e garantir que ninguém invadisse. Eu não tenho medo fácil. Ou pelo menos, não tinha. O primeiro dia foi tranquilo. O lugar era grande, antigo, cheio de túmulos velhos, alguns abandonados, outros recém-feitos. Tinha também uma capela no meio do terreno, dessas bem simples. O turno começava às 19 horas e ia até 6 horas da manhã. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Mas na terceira, foi quando tudo começou. Era por volta de 1h15 da madrugada quando eu ouvi o primeiro barulho. Um som seco, como pedra batendo, vindo lá do fundo. Eu pensei que podia ser algum animal. Gato, cachorro, coisa normal. Peguei a lanterna e fui verificar. Caminhar naquele lugar à noite é diferente. Não é só o escuro. É o silêncio. É pesado. Você sente como se estivesse sendo observado o tempo todo, mesmo sem ver nada. Quanto mais eu andava, mais parecia que o ar ficava denso. Difícil de respirar. O som parou. Mas eu continuei andando. Até chegar numa parte mais antiga do cemitério. Ali os túmulos eram diferentes. Mais velhos. Alguns quebrados. Outros afundados. E foi ali que eu vi. Uma sepultura aberta. Recente. A terra ainda estava solta. Como se alguém tivesse cavado, naquela mesma noite. Eu parei. Iluminei melhor com a lanterna. E então ouvi. De novo. O som. Mas dessa vez, vindo de dentro da cova. Eu congelei. Fiquei parado. Tentando entender o que eu estava ouvindo. Era movimento. Algo se mexendo. Debaixo da terra. Eu dei um passo para trás. E o som parou. Silêncio total. Eu pensei em sair dali. Voltar correndo para a guarita. Mas alguma coisa me fez ficar. Eu me aproximei de novo. Devagar. E então, a terra se mexeu. Na minha frente. Como se algo tivesse empurrando de dentro para fora. Meu corpo inteiro travou. E então, uma mão surgiu. Saindo da terra. Suja. Pálida. Com os dedos tortos. Se debatendo. Tentando se apoiar. Eu perdi o controle. Dei um passo para trás, tropecei quase caindo. Mas não consegui sair. Eu estava preso ali. O braço continuou saindo. Depois o outro. E então, parou. Ficou imóvel. Como se tivesse perdido força. Ou como se estivesse esperando. Esperando eu fazer alguma coisa. Eu não fiz. Eu não conseguia. E foi aí que eu ouvi. Atrás de mim. Um sussurro. Baixo. Muito próximo. Não ajuda. Eu virei na hora. Não tinha ninguém. Mas quando olhei de volta para a cova, a mão tinha sumido. A terra estava intacta. Como se nunca tivesse sido mexida. Eu fiquei ali. Tentando entender. Tentando processar. Mas alguma coisa estava errada. Muito errada. Eu voltei para a guarita. Tranquei tudo. E tentei esquecer. Mas não acabou. Porque às 3 horas da manhã, começou. Batidas. Na porta. Lentas. Pesadas. Toque, toque, toque. Eu fiquei parado. Sem fazer barulho. Sem responder. As batidas continuaram. Mais fortes. Mais rápidas. E então, uma voz. Do lado de fora. Eu sei que você viu. Meu coração disparou. Eu não respondi. Mas a voz continuou. Agora, diferente. Mais arrastada. Mais errada. Você não devia ter visto. E então, silêncio. Total. Eu achei que tinha acabado. Mas foi aí que eu percebi. O rádio da guarita estava ligado. E não tocava música. Só uma transmissão fraca. Chiado. E no meio do chiado, várias vozes. Sussurrando. Juntas. Sobrepostas. Ajuda. Abre. Deixa sair. Eu desliguei. Mas as vozes não pararam. Elas continuaram. Agora, dentro da sala. Ao meu redor. Em todos os lados. Eu tampei os ouvidos. Mas ainda escutava. E então, a porta começou a tremer. Como se várias pessoas estivessem empurrando ao mesmo tempo. Eu pensei que ia arrombar. Eu achei que ia morrer ali. Mas então, parou.
Tudo. De uma vez. Silêncio. Eu não dormi mais. Fiquei sentado, esperando amanhecer. Quando deu 6h, o outro vigia chegou. Eu saí sem falar nada. Mas antes de ir embora, eu perguntei para ele: já aconteceu alguma coisa estranha aqui? Ele me olhou. Ficou em silêncio por alguns segundos. E respondeu: você foi lá no fundo, né? Meu corpo gelou. Na parte antiga. Eu não respondi. Mas ele continuou: ali, ninguém fica enterrado por muito tempo. Eu nunca mais voltei naquele lugar. Pedi demissão no mesmo dia. Mas até hoje, às vezes, de madrugada, eu acordo com a sensação de terra nas mãos. E escuto, bem perto do ouvido, uma voz sussurrando: você podia ter ajudado. Relato 4. Eu cresci no interior, então o mato nunca foi problema para mim. Sempre entrei em trilha, pesquei, acampei, conheço o som de bicho, sei diferenciar barulho de vento, de folha, de passo. Por isso eu posso dizer com certeza: aquilo não era um animal. A gente estava em 3 pessoas. Eu, meu primo e um amigo dele. A ideia era simples: acampar perto de uma área de mata mais fechada, passar a noite e voltar no dia seguinte. Lugar isolado. Sem sinal de celular. Sem casas por perto. Só natureza. A gente chegou no final da tarde. Montamos barraca, fizemos fogo, comemos, tudo normal. Mas antes mesmo de escurecer, eu já senti que tinha algo errado. Não era algo visível. Era o comportamento do lugar. A mata estava silenciosa demais. E isso não é normal. Sempre tem som. Inseto, pássaro, qualquer coisa. Mas ali, nada. Meu primo até comentou: tá estranho aqui, né? A gente riu. Mas ninguém respondeu. Quando anoiteceu, o silêncio ficou pior. Pesado. Parecia que o som era engolido. Até a fogueira estalava baixo. Como se não quisesse chamar atenção. Foi por volta de umas 22 horas que a gente ouviu o primeiro barulho. Um estalo. De galho quebrando. Vindo da mata. A gente parou de falar na hora. Ficou ouvindo. Outro estalo. Mais próximo. Meu amigo falou: deve ser algum bicho. Eu respondi: não tá com som de bicho. Porque não estava. Animal faz sequência de barulho. Passo, respiração, movimento. Aquilo era espaçado. Um estalo. Silêncio longo. Outro estalo. Como se estivesse testando. A gente decidiu apagar a fogueira mais cedo. Entramos na barraca. Mas ninguém dormiu. Eu fiquei acordado, prestando atenção. E então, ouvi passos. Lentos. Pesados. Rodeando a barraca. Um lado. Depois outro. Parando. Voltando. Como se estivesse circulando. Eu prendi a respiração. E fiz sinal para os outros ficarem quietos. Os passos pararam bem atrás de mim. Do lado de fora. A poucos centímetros do tecido. E então, veio o cheiro. Podre. Forte. Como coisa estragada há muito tempo. Eu tapei o nariz. Tentando não fazer barulho. E então, uma voz. Do lado de fora. Baixa. Imitando. Fica quieto. Era minha voz. Exatamente igual. Meu sangue gelou na hora. Eu olhei para os outros. Eles estavam me olhando também. Eles ouviram. E então, outra voz. Dessa vez, do meu primo. Não sai. Mas ele não tinha falado. Ele estava tremendo. E aquilo continuou. Repetindo coisas que a gente tinha dito antes. Copiando. Errando um pouco. Mas cada vez, melhor. Mais parecido. Mais natural. Até que parou. Silêncio. Total. Eu achei que tinha ido embora. Mas foi aí que eu escutei. A minha própria voz. Vindo de longe. No meio da mata. Chamando. Vem aqui. Meu corpo inteiro travou. Porque não era eco. Era outra coisa. Era como se tivesse aprendido. E agora, estivesse tentando me puxar. Meu amigo começou a rezar baixinho. Meu primo não falava nada. E eu, só tentava não fazer nenhum som. Os minutos passaram. Lentos. Pesados. Até que algo encostou na barraca. Do lado de fora. Devagar.
arrastando, como se estivesse passando a mão, sentindo, testando. E então, parou bem onde eu estava. E eu vi, pelo tecido fino, uma sombra, alta, muito alta, mais alta do que qualquer pessoa, e a cabeça, inclinada de um jeito errado, observando, parada, imóvel. E então, ela sussurrou, bem perto, quase encostando no tecido: agora, você sai. Eu não me mexi. Ninguém se mexeu. E acho que foi isso que salvou a gente. Porque depois de alguns segundos, ela se afastou. Os passos voltaram, lentos, indo para dentro da mata. E o silêncio voltou. Mas a gente não dormiu. Ninguém dormiu. Quando começou a clarear, a gente saiu da barraca, sem falar nada. E foi aí que eu vi as marcas no chão. Não eram pegadas normais. Eram longas, como se os pés fossem compridos demais, e espaçadas, muito mais do que um passo humano, como se aquilo desse passos maiores do que deveria. E tinha outra coisa, em volta da barraca, várias marcas de mãos, mas não eram mãos normais. Os dedos eram longos demais, finos demais, e estavam pressionadas no chão, como se aquilo tivesse ficado ali, abaixado, observando a gente. A noite inteira. A gente foi embora sem olhar para trás, sem falar sobre aquilo. Mas uma coisa ficou comigo, até hoje. Porque às vezes, quando eu estou sozinho, em algum lugar silencioso demais, eu escuto, baixinho, no fundo, a minha própria voz, me chamando, de um lugar onde eu nunca estive. Relato 5. Eu fiquei preso dentro da igreja depois da meia-noite. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Entrava em igreja mais por respeito, tradição, essas coisas. Mas nunca senti nada além de silêncio e paz. Até aquela noite. Eu trabalhava como zelador de uma igreja antiga no interior. Daquelas bem grandes, com estrutura velha, madeira rangendo, imagens antigas, e um silêncio que já incomodava durante o dia. Mas à noite, era diferente. Especialmente durante a quaresma. O padre sempre dizia para evitar ficar sozinho depois de certo horário. Eu achava exagero. Até porque, o trabalho precisava ser feito. Naquele dia, eu fiquei até mais tarde limpando uma parte lateral da igreja. Já devia ser quase meia-noite quando percebi que estava sozinho. Ou pelo menos, achei que estava. As luzes principais já estavam apagadas. Só alguns pontos com iluminação fraca. Sombras longas. Ambiente pesado. Mas nada fora do normal, ainda. Eu terminei o que estava fazendo e fui até a porta principal para ir embora. Ela não abriu. Eu tentei de novo. Nada. A fechadura não girava. Estranho, eu falei sozinho. Eu tinha certeza de que não tinha trancado por dentro. Fui tentar a porta lateral. Também não abriu. A essa altura, já bateu um incômodo. Não era medo ainda. Era aquela sensação de algo errado. Peguei o celular. Sem sinal. Nenhum. Zero. E foi aí que eu ouvi. Um som vindo do altar. Como madeira arrastando. Devagar. Eu parei. Fiquei escutando. O som parou. Silêncio. Eu respirei fundo, e fui olhar. Caminhar dentro da igreja vazia à noite é diferente. O eco dos seus próprios passos parece atrasado. Como se alguém estivesse andando um pouco depois de você. Eu cheguei perto do altar. Nada fora do lugar. Mas quando eu virei para sair, eu vi. Um dos bancos. Estava fora da posição. Levemente puxado. Eu tinha passado por ali antes. Eu sabia que não estava assim. Meu corpo travou. E então, outro som. Dessa vez, atrás de mim. Mais forte. Como madeira sendo arrastada com força. Eu virei rápido. Outro banco se moveu. Sozinho. Alguns centímetros. O barulho ecoou pela igreja inteira. Eu senti o coração disparar. Tem alguém aí? Eu falei. Erro. Porque a resposta veio. Mas não como eu esperava. Veio em sussurro. Vindo de todos os lados. Você ficou. Minha respiração travou. Eu olhei em volta. Nada. Mas a sensação era de estar cercado. E então, começou. Os bancos. Um por um. Se movendo.
devagar, arrastando no chão, criando um som insuportável, como se estivessem fechando o caminho, me cercando. Eu comecei a andar rápido em direção à saída, mas quanto mais eu andava, mais parecia que o caminho aumentava. A porta ficava longe, distante demais, como se eu não estivesse chegando perto. E então, as luzes piscaram. Uma, duas, e apagaram. Tudo. Escuro total. Eu não conseguia ver nada. Só sentir. E ouvir. Passos. Não meus. Pesados. Lentos. Andando pelo corredor central. Em minha direção. Toque. 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 Eu fiquei parado. Sem saber para onde ir. E então, uma vela acendeu. Sozinha. Lá no altar. Uma única chama. Iluminando o suficiente para eu ver que algo estava ali, em pé, atrás do altar. Uma figura, alta, parada, imóvel, mas não dava para ver o rosto, só a forma. E então, ela se mexeu, devagar, como se estivesse se virando para mim. E a voz veio, não de longe, mas de dentro da igreja inteira, como se estivesse nas paredes, no chão, no ar. Você não devia ter ficado. Eu comecei a recuar, mas bati em algo. Um banco, que não estava ali antes. Eu olhei em volta. Os bancos estavam completamente fora do lugar, como um labirinto, me prendendo. E então, eu ouvi uma reza, mas errada. Palavras que pareciam oração, mas estavam fora de ordem, invertidas, sussurradas por várias vozes ao mesmo tempo. Eu tampei os ouvidos, mas não adiantou. A reza ficou mais alta, mais próxima, mais distorcida. E então, silêncio. Total. A vela apagou. E tudo ficou escuro de novo. Eu não sei quanto tempo passou. Minutos? Horas? Mas quando as luzes voltaram, eu estava sentado, no último banco, de frente pro altar, como se tivesse ficado ali o tempo todo. A porta principal estava aberta. Normal. Como se nunca tivesse sido trancada. Eu saí. Sem olhar para trás. Sem falar com ninguém. No dia seguinte, eu voltei. Durante o dia. Para pegar minhas coisas. E foi aí que eu vi algo que me fez nunca mais entrar naquele lugar. No chão. Entre os bancos. Marcas. De arrasto. Como se todos tivessem sido movidos. Mas tinha outra coisa. Na madeira de um dos bancos, uma frase, riscada, funda, como se tivesse sido feita com força. Você voltou. Eu pedi demissão no mesmo dia. Mas às vezes, quando eu passo perto de alguma igreja à noite, eu sinto aquela mesma presença. E escuto, bem baixo, quase como um pensamento que não é meu. Você ainda pode entrar. Relato 6. Eu demorei meses para contar isso. E mesmo agora, eu ainda me pergunto se deveria. Porque, no fundo, eu não tenho certeza se aquilo acabou. Eu sou casado há 8 anos. Conheço minha esposa melhor do que qualquer pessoa. O jeito que ela anda, o jeito que ela fala, os pequenos hábitos, aquelas coisas que só quem convive percebe. E foi justamente por isso que eu soube, na primeira noite, que não era ela. Tudo começou de forma simples. Ela tinha ido visitar a mãe por 2 dias. Nada fora do normal. Voltou numa terça-feira à noite. Eu estava assistindo TV quando ouvi o carro dela chegando. Barulho normal. Porta abrindo. Passos. Ela entrou em casa. Sorriu. Oi. Tudo, aparentemente normal. Mas alguma coisa me incomodou na hora. Não foi algo visível. Foi a sensação. Como se algo estivesse ligeiramente fora do lugar. Eu ignorei. Fui abraçar ela. E foi aí que senti. O corpo estava frio. Não chegou do frio. Frio, demais. Como se tivesse ficado horas num lugar gelado. Eu me afastei um pouco. Tá tudo bem? Perguntei. Ela sorriu de novo. Mas demorou. Como se tivesse processando o gesto. Tá. A voz era igual. Mas não tinha emoção. Era como uma imitação perfeita, mas vazia. Eu tentei esquecer. A gente jantou. Conversou. Ou melhor, eu falei.
Ela respondia pouco. Sempre frases curtas. Sempre olhando demais para mim. Sem piscar muito. Eu comecei a ficar desconfortável. Mas o pior veio depois. Na hora de dormir. Eu acordei no meio da noite. Sem motivo. E percebi que ela não estava na cama. Olhei pro lado. Vazio. Levantei. Fui até a sala. Nada. Cozinha. Nada. Mas então, ouvi um som. Vindo do quarto. Eu voltei. Devagar. E quando abri a porta, eu vi. Ela estava de pé. No escuro. Virada para a parede. Imóvel. Com a testa encostada. Eu fiquei parado. Sem entender. Amor? Ela não respondeu. Eu dei mais um passo. O que você tá fazendo? E então, ela respondeu. Sem se virar. Com a voz mais baixa. Mais arrastada. Aprendendo. Meu corpo gelou. Aprendendo o quê? Silêncio. E então, ela virou. Devagar. E eu juro. Por um segundo, o rosto dela não estava certo. Como se tivesse atrasado. Como se o movimento tivesse vindo antes da forma. Mas então, normalizou. Ela sorriu. Nada. E voltou para a cama. Como se nada tivesse acontecido. Eu não dormi mais. No dia seguinte, parecia tudo normal. Ela agia como sempre. Falava mais. Ria. Mas, não era igual. Tinha pequenos erros. Ela esqueceu coisas que nunca esqueceria. Confundiu nomes. Errou a mão dominante. Coisas pequenas. Mas suficientes. Na segunda noite, piorou. Eu acordei de novo. E dessa vez, ela estava do meu lado. Sentada. Me olhando dormir. No escuro. Sem piscar. Eu congelei. Fingi que ainda estava dormindo. E então, ela se inclinou. Bem perto do meu rosto. E sussurrou. Você sabe. Meu coração disparou. Mas eu não me mexi. E então, ela deitou de novo. No dia seguinte, eu perguntei. Você levantou de madrugada? Ela me olhou, confusa. Não. E aí, eu tive certeza. Na terceira noite, eu decidi não dormir. Fiquei acordado. Fingindo. Esperando. E às 3 horas da manhã, ela levantou. Devagar. Sem fazer barulho. Saiu da cama. E foi até o espelho. Ficou olhando. Muito tempo. E então, começou a mexer no próprio rosto. Puxando levemente a pele. Como se estivesse testando. Ajustando. E sussurrando. Quase. Eu senti o medo mais puro que já senti na vida. Porque ali, eu entendi. Aquilo estava, tentando ser ela. Mas ainda não era perfeito. E então, ela parou. E ficou em silêncio. Por alguns segundos. E depois falou. Sem olhar para mim. Mas sabendo que eu estava acordado. Você percebeu cedo demais. Meu sangue gelou. Ela virou. E dessa vez, não tentou esconder. O sorriso era largo demais. Errado. Os olhos, abertos demais. Fixos. Mas não tem problema. Ela deu um passo na minha direção. Eu posso aprender de novo. Eu levantei da cama na hora. Saí do quarto. Saí de casa. Nem peguei nada. Só fui embora. E nunca mais voltei. Nunca mais vi ela. Ou, aquilo. Mas o pior não é isso. O pior é que algumas semanas depois, eu recebi uma mensagem. Do número dela. Só uma frase. Agora eu sei tudo. E às vezes, quando meu celular vibra à noite, sem número, sem identificação, eu já sei, antes mesmo de olhar, que é ela. Ou, o que aprendeu a ser ela. Relato 7. Eu vou tentar contar isso da forma mais clara possível. Mas já aviso, nem eu entendo completamente. E talvez isso seja o pior. Tudo começou com algo simples. Um acidente. Eu estava dirigindo à noite, voltando de uma viagem. Estrada vazia, pouca iluminação, eu já estava cansado. Lembro de piscar os olhos por um segundo. Só um segundo. E então, luz. Muito forte. Um farol vindo na minha direção. Depois, impacto. Barulho de metal. Vidro quebrando. E silêncio. Quando eu abri os olhos, eu ainda estava no carro. Parado no meio da estrada.
Motor desligado. Nenhum outro carro. Nenhum sinal de acidente. Eu saí. Olhei em volta. Nada. Nem marca de freio. Nem destroço. Nada. Eu devo ter sonhado, pensei. Entrei no carro. E fui embora. Mas alguma coisa estava errada. Logo nos primeiros minutos. A estrada parecia a mesma. Sempre a mesma. Mesmas curvas. Mesmas placas. Repetindo. Eu tentei ignorar. Mas depois de um tempo, eu comecei a reconhecer. Eu já tinha passado por aquele ponto. Mais de uma vez. Eu parei o carro. Desci. Olhei para trás. A estrada era igual. Em todas as direções. Sem começo. Sem fim. Foi aí que o medo começou. Eu voltei pro carro. Dirigi de novo. Mais rápido. Mas nada mudava. Tudo se repetia. Como se eu estivesse preso. Depois de um tempo, eu vi algo diferente. Um posto de gasolina. No meio da estrada. Luz acesa. Eu parei. Desci. Entrei. Tinha um homem no balcão. Parado. Imóvel. Eu falei. Amigo, essa estrada sai para onde? Ele não respondeu. Nem piscou. Eu cheguei mais perto. Oi? E então, ele falou. Sem mexer o rosto. Você já passou aqui. Meu corpo gelou. Não, eu acabei de chegar. Silêncio. E então, você sempre chega. Eu dei um passo para trás. Do que você tá falando? E então, ele piscou. Pela primeira vez. E sorriu. Você ainda não entendeu, né? Eu saí dali na hora. Voltei pro carro. E fui embora. Mas agora, eu já sabia. Aquilo não era normal. E foi aí que eu comecei a perceber coisas piores. O relógio. Não mudava. Sempre marcava 3h17. O combustível. Não acabava. Não importava o quanto eu dirigisse. E o céu. Nunca clareava. Nunca amanhecia. Sempre noite. Sempre igual. Eu comecei a entrar em desespero. Dirigir sem parar. Gritar. Bater no volante. Mas nada mudava. Até que, eu vi. Outro carro. Parado na estrada. Amassado. Destruído. Meu coração disparou. Eu parei. Desci. E me aproximei. Devagar. Então eu vi a placa. Era minha. Eu congelei. Olhei melhor. O carro estava completamente destruído. Como se tivesse sofrido um impacto violento. O vidro quebrado. Sangue. Muito sangue. E então, eu vi. Dentro do carro. Alguém. Inclinado sobre o volante. Imóvel. Eu não queria chegar perto. Mas eu fui. Devagar. Cada passo mais pesado que o outro. E quando eu olhei, era eu. Exatamente eu. Mesmo rosto. Mesmo corpo. Sem movimento. Sem vida. Eu recuei na hora. Sem conseguir respirar. Não, não, isso não. Mas no fundo, eu já sabia. E então, eu ouvi. Atrás de mim. Uma voz. Calma. Baixa. A mesma do posto. Agora você entendeu. Eu virei. E lá estava ele. O homem. Parado no meio da estrada. Me olhando. Você não saiu. Meu corpo inteiro começou a tremer. Isso não é real. Ele inclinou a cabeça. É a única coisa que restou. Eu olhei em volta. A estrada. O céu. O silêncio. Tudo igual. Sempre igual. Você ficou no momento. Ele deu um passo na minha direção. E agora, não consegue ir embora. Eu comecei a andar para trás. Sem saber para onde ir. Tem que ter um jeito. Ele sorriu. Mas não era um sorriso de deboche. Era, pior. Era um sorriso de quem já viu isso muitas vezes. Muitos dizem isso. E então ele apontou para a estrada. E foi aí que eu vi. Outros carros. Espalhados. Alguns mais antigos. Outros mais recentes. Todos, destruídos. Todos, iguais ao meu. E eu entendi. Eu não estava sozinho ali. Nunca estive. E então, ele disse a última coisa. Você pode continuar dirigindo. Ou pode parar e aceitar. Mas você não vai sair. Eu não sei quanto tempo já passou. Dias? Meses?
Anos? Aqui, não faz diferença. Porque o tempo não anda. E a estrada, nunca acaba. E às vezes, eu vejo faróis vindo na minha direção. Novos. Sempre novos. E eu sei que é mais alguém chegando. Achando que ainda está vivo. Como eu achei. E se você algum dia estiver dirigindo à noite, e tudo parecer igual demais, sem fim, sem saída, e o relógio parar, presta atenção, porque talvez você já tenha chegado aqui, e ainda não percebeu. Relato 8. Eu cometi um erro. E o pior é que, na hora, parecia algo totalmente inofensivo. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Sempre ouvi histórias, claro, mas sempre achei exagero. Até aquele dia. Eu estava viajando a trabalho, fiquei hospedado numa cidade pequena, dessas bem antigas, com ruas estreitas e lojas que parecem paradas no tempo. No último dia, antes de ir embora, resolvi dar uma volta pelo centro. Foi quando eu encontrei aquela loja. Pequena, apertada, cheia de coisas antigas. Objetos velhos, móveis, imagens, tudo com aquele cheiro de poeira e madeira envelhecida. Eu entrei mais por curiosidade. E lá dentro, tinha um silêncio estranho. Pesado. Como se o som não se espalhasse direito. A dona da loja estava atrás do balcão. Uma senhora bem velha. Ela me olhou, por tempo demais. Sem sorrir. Sem falar nada. Eu comecei a olhar os objetos. Nada de especial, até que eu vi. Um espelho. Pequeno. Moldura escura, trabalhada. Vidro meio opaco. Mas tinha algo nele. Eu não sei explicar. Parecia mais fundo do que deveria. Como se não refletisse só a imagem. Eu cheguei perto. E me olhei. E foi aí que senti um arrepio. Forte. Como se tivesse alguém olhando de volta. Mas não era eu. Eu me afastei. Quanto custa isso? Perguntei. A mulher respondeu na hora. Como se já estivesse esperando. Você não devia levar. Eu ri. Então por que tá à venda? Ela inclinou a cabeça. Porque alguém sempre leva. Eu devia ter ido embora ali. Mas não fui. Comprei o espelho. Barato demais, inclusive. Guardei na mala. E fui embora. No começo, nada aconteceu. Primeira noite em casa, normal. Segunda, também. Mas na terceira, eu acordei de madrugada. Sem motivo. Aquela sensação de que algo te acorda. Eu fiquei deitado. No escuro. E então, ouvi. Um som. Baixo. Como um leve arranhão. Eu levantei. Fui até a sala. Nada. Mas o som continuava. Intermitente. Raspando. E então percebi. Vinha do espelho. Que eu tinha deixado encostado na parede. Eu me aproximei. Devagar. E o som parou. Silêncio total. Eu respirei fundo. Cheguei mais perto. E então, eu vi. Uma marca no vidro. Por dentro. Como se alguém tivesse arranhado, do outro lado. Eu congelei. Fiquei olhando. Sem entender. E então, outra marca apareceu. Na minha frente. Sendo feita. Lentamente. Como se algo invisível estivesse arranhando o vidro. De dentro. Eu dei um passo para trás. E o reflexo. Atrasou. Eu me movi. Mas ele ficou. Por uma fração de segundo. Parado. Me olhando. Eu senti o pânico subir na hora. Eu cobri o espelho com um pano. Voltei pro quarto. E tentei dormir. Mas não consegui. Porque durante a madrugada, eu ouvi passos. Dentro da casa. Lentos. Arrastados. Parando, sempre perto da porta do quarto. E então, um toque. Na maçaneta. Devagar. Como se estivesse testando. Eu não abri. Não me mexi. E acho que foi isso que me salvou naquela noite. Mas não acabou. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Objetos mudando de lugar. Portas abertas. Luzes apagando sozinhas. E o espelho, mesmo coberto, parecia mais presente. Como se ocupasse espaço demais. Como se estivesse crescendo. Eu comecei a evitar olhar. Mas um dia, eu não resisti. Tirei o pano. E olhei. E me arrependi na hora. Porque o reflexo não estava igual.
Era eu. Mas, não exatamente. Os olhos estavam errados. Fixos demais. A boca, levemente aberta. Como se estivesse prestes a falar. E então, ele falou. Mas eu não mexi os lábios. Agora eu sei como é. Eu deixei o espelho cair. Ele não quebrou. Eu saí de casa naquele momento. Passei a noite fora. No dia seguinte, voltei com a intenção de jogar fora. Quebrar. Sei lá. Mas quando entrei, o espelho estava no lugar. Encostado na parede. Descoberto. Como se nunca tivesse sido tocado. Então eu percebi outra coisa. A casa estava diferente. Pequenos detalhes. Fotos fora do lugar. Objetos que não eram meus. Coisas sutis. Mas suficientes. E então, eu entendi. Não era só o espelho. Algo tinha saído. Ou, trocado. E naquela noite, eu tive certeza. Porque eu acordei. E alguém estava no quarto. De pé. No escuro. E quando meus olhos se acostumaram, eu vi. Era eu. Exatamente eu. Me olhando. Com o mesmo rosto. Mas com aquele sorriso. Errado. E então ele disse. Agora é mais fácil aprender. Eu não sei como consegui sair dali. Nem lembro. Só sei que nunca mais voltei. Mas o problema é que eu não sei qual de nós saiu primeiro. Porque às vezes, quando eu passo por um espelho, mesmo rápido, eu vejo que o reflexo ainda não está perfeitamente sincronizado. E em algumas noites, quando a casa está em silêncio, eu escuto, baixinho, como um arranhão, vindo de algum lugar, que não deveria existir. Ou pelo menos, é o que você acha. Porque algumas dessas histórias não terminam quando são contadas. Elas ficam na sua cabeça, no silêncio da sua casa, naquele momento em que tudo parece calmo demais. Talvez, mais tarde, quando você apagar a luz, ou quando estiver sozinho, você lembre de alguma coisa que ouviu aqui. Um som, uma frase, uma sensação. E vai tentar ignorar. Como todo mundo tenta. Mas tem coisas que não gostam de ser ignoradas. Coisas que observam, que aprendem, que esperam. E às vezes, só precisam que você preste atenção uma única vez. Se você chegou até aqui, talvez já seja tarde demais para desver ou desouvir. Mas ainda dá tempo de se preparar. Então, se você quer continuar vendo relatos como esses, se inscreve no canal. Porque isso aqui não foi nem o começo. E os próximos são piores. Muito piores. Agora me diz, você vai conseguir dormir tranquilo hoje? Ou já começou a perceber que tem algo aí com você?